Olá, estamos iniciando mais um episódio do Saúde Íntima Sem Tabus. Eu sou o Dr. Laerte Basso Júnior, ginecologista, Eu sou a doutora Cibele Castro, fisioterapeuta pélvica. e hoje a gente tem a honra de estar entrevistando a doutora. Elisângela. E aí, tudo bem, Elisângela? Seja bem-vinda. Fala um Olá, pouquinho de você. olá. Muito obrigada pelo convite, né? Eu sou a doutora Elisângela Oliveira, atuo na parte da endocrinologia, nutrologia e também na medicina da família, né? Já tenho um tempo de atuação, 10 anos de formada, e hoje nós estamos cuidando da saúde da mulher, né, num todo e sempre na atualização. Que Muito bom. bem. Vamos lá. Então, como nós sempre falamos, mulheres mais 40 mais, o que você nos relata sobre as mudanças hormonais? Quais são as principais mudanças que acontecem com as mulheres 40 mais? Essa mulher somos nós, né? É, com Essa certeza. mulher sou eu, vamos dizer assim, né? É isso aí. É fácil até falar, né, quando nós vivemos isso, né. Aham. Hoje as mudanças hormonais da mulher, elas refletem muito, não só na parte psicológica da mulher, onde a mulher começa a sentir-se até um pouco inútil. Às vezes tem algumas mulheres que relatam, né: "Me sinto mais inútil", porque ela fica cansada, o corpo muda, a pele muda, tem um processo que ela engorda. Então tem várias alterações realmente na mulher que fragilizam muito ela nessa questão dos hormônios, né. Quando a gente pensa na questão da sexualidade, a mulher se ela fica totalmente diferente. E se ela não consegue encarar de uma forma equilibrada, se ela não faz um acompanhamento, ela sofre muito nesse processo. Tem mulheres que têm sintomas bem diferentes da outras, né, mas tudo tem que ser bem acompanhado. Elisângela, assim, a gente tem que lembrar que não tem uma idade exata para Isso. isso, né? Uhum, E normalmente a mulher só se preocupa quando a menstruação está alterada, né? uhum. Mas tem alguns sinais antes, né? Você já falou aí mais ou menos algumas coisas, mas físico mesmo que chama atenção, é só menstrual ou tem outras coisas que chamam Não, não atenção? tem. A mulher começa a engordar, começa a aparecer aquelas gordurinhas localizadas indesejáveis pela falta de alguns hormônios principais que regulam essa parte, né. Nós temos alterações emocionais, ela fica muito mais sensível em alguns momentos, tem umas que ficam mais irritadas. Os sintomas são muito variados de pessoa a pessoa, por isso que é importante a mulher se conhecer, né. Ela se conhecendo, ela vai observar essas mudanças, né. Mas nós temos clássicos, né, que são mudanças hormonais, de mudanças hormonais vem, a perda da libido, a mulher fica com dificuldade na sexualidade, ela fica com a vagina mais seca, tem dor na relação, tem mulheres que têm alterações na pele, né, que fica sem oleosidade, Fala até cabelo que a mulher tem coceira, né, no corpo, tem, né, tem. eu não juro que depois que eu comecei a estudar que eu falei: "Senhor". Aham. É, porque baixa, né, a lubrificação da pele, então isso vai fazer com que a pele fique seca, Sim, né, a mesma sensação que a mulher tem nas partes íntimas. O senhor sabe, né, doutor, que quando baixa os estrógenos da mulher, ela fica, né, com esse ressecamento vaginal, É, aumenta o índice de candidíase, cabelo, né, o cabelo cai. isso. cabelo, Eu unha, acho que né? o senhor deve Tudo. receber muitos pacientes no consultório com essa queixa, né, de É, candidíase de repetição, e quando vê, não é sim, só uma questão do fungo, né, mas Aham. sim uma questão hormonal que precisa ser regulado, né. o corpo ele é sincronizado, o Uhum, funcionamento dele pelos hormônios, pelos né? hormônios. E o que a gente tem que entender às vezes é que tudo tá junto, né? Uhum, É que às vezes as pessoas, principalmente na minha área, na ginecologia, acham que é só o ciclo menstrual, é. né? As mulheres se preocupam muito com a menstruação. E é Uhum, até engraçado, porque assim, elas associam tanto a mudança hormonal só com a menstruação que às vezes uma jovem de 30 anos, que é uhum. jovem, né? Apesar de muitas mulheres achar que, ai, trintei, tô velha. 30 é jovem, né? Ainda mais nos dias de hoje que a gente vai viver, a geração de mulheres que tem 30 anos vão viver provavelmente próximo de 100 anos, então Com ter 30 certeza. anos é jovem.
mas tem alteraçãozinha do fluxo menstrual, chega lá, eu acho que eu tô entrando na menopausa, Uhum. E às vezes nem né? é, E né? não, né? Na maioria das vezes não é, né? Uhum. É que eu falo assim, a relação do hormônio nas mulheres está na cabeça que é só Uhum. alteração menstrual. É. E não é isso, né? Ela tem uma mudança num contexto geral, Uhum. pele, cabelo, unha, Unhas. humor, né? Tudo E, está envolvido. e o que me chama muita atenção é que muitas mulheres relacionam a menopausa somente quando ela pensa, acima de 50. E não é exatamente isso, né? Sim. Existem mulheres que começam a ter a perimenopausa já aos 35 É que anos. na realidade, assim, ó, é, eu acho que essa discussão é muito legal e muito interessante sempre acrescenta porque a mulher, ela associa a menopausa pura e simplesmente, de novo, né? É. Vou frisar aqui, ao ato de não menstruar, Uhum. né? É o ponto de referência É o É o dela, ponto ponto de de né? referência. referência, né? Tudo bem, né? Que não menstruar demonstra realmente a falência do ovário, mas as coisas começam a acontecer antes, né? Uhum. As mulheres realmente acham que há uma coisa assim de velha, Uhum. né? E não é. Não é, né? Não é uma coisa. Eu sinto que muitas pacientes às vezes ficam abaladas com a palavra menopausa, Sim, né? Porque ficam. parece um marco na vida dela de Uhum. inutilidade, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Você É, deve pegar também sim, bastante paciente que te sim. procura por causa disso, como se ela tivesse o pânico da É, menopausa, né? na verdade eu acredito que seja pelo esse estigma que a mulher é para reprodução, né, a mulher Sim, reprodução. Chega nesse período, já não tenho eu não mais a sirvo mais para capacidade, não nada, sirva né? mais para nada. E eu acho que, a pessoa tem que entender que existe fases, né, nós somos fases, né, nascemos né, bebês, vamos para o processo de ali vamos crescendo, vem ali a infância, a adolescência, a mulher fica adulta e depois vem a fase da adulta com maturidade, então é uma fase que a mulher tem que aceitar. Ela tem que perceber que são fases que ela tem que aproveitar todas elas, né. Vai ter a menopausa? Vai, é um processo que ninguém vai deixar de passar. Como você vai passar por ela que está a diferença. Quando Sim. você começa a se preparar, seu emocional, seu corpo, cuidando da sua saúde, num geral, desde seus 30 anos, você vai estar no período da menopausa com saúde, né. Sim. Uma boa alimentação, fazer Atividade atividade física. físicas, você fazer as suas suplementações, seu cuidar do sono, cuidar da cabeça. Quando você chegar à menopausa, você não vai ter tantos sintomas associados, né. É mesmo assim, por exemplo, a mulher que vai entrando vai ficando deprimida, vai Uhum. ficando muito ansiosa, perda de sono, e elas acham que isso está, por exemplo, atingindo o emocional e não imagina que seja uma parte que seja hormonal, né. Hormonal, sim. Muitas vai direto para em busca de um medicamento para Na depressão, verdade, está acontecendo muito isso. para ansiedade, Uhum, e não vai em busca do que realmente está causando, né, por isso que é uhum. bom sempre antes Medicação, né. de qualquer, assim, atitude ou providência tomar, sempre procurar o médico Sim, certo, né. com certeza. A partir do momento que percebe que tem alguma coisa diferente no seu corpo, por isso que temos que estar conhecendo, Uhum. a gente tem que buscar o profissional É, certo, isso é né. verdade. O que a gente tem Ficar sempre observado. atenta com isso. É, eu tenho observado muito, eu não sei se o senhor tem esse reflexo, doutor, por quê? A famosa inteligência artificial, o acesso das pessoas à internet tem levado muitas pessoas a tomarem, diagnósticos, Lógicos. né, Sim, e já se medicarem. E a facilidade dessas medicações das farmácias sem restrição tem nos dificultado, assim, nós como na parte clínica, a você até explicar às vezes para os pacientes. Porque às vezes a pessoa chega no consultório já com o diagnóstico presuntivo ou até que ela acredita que ela esteja, e às vezes ela já até tomou medicação um tempo, aí ela só vai quando ou não está fazendo mais efeito, ou ela teve um efeito, adverso, aí que ela procura, né, É, então é difícil isso, né. não, realmente foi legal você tocar no assunto e aí abriu um leque para uma outra área que eu estou estudando bastante, que é a questão da inteligência artificial. E realmente, você tocou num assunto que é muito interessante, que aumentou bastante com a história. Acontece inúmeras vezes, no meu caso, acontece muito com paciente com dificuldade em engravidar. Uhum, Que elas chegam, às vezes, você percebe,
elas falam alguns exames que é ultra mega específico, que às vezes não é uma coisa habitual nem dos Especialista. especialistas em fertilização pedir, e elas chegam falando como se fosse uma conhecedora Uhum, profunda do assunto. Ai, não era ideal fazer o exame X, Y, uhum, Z, como se fosse algo que elas não têm nem noção de onde faz. uhum. O que até usar brincar esse espaço para a gente falar e nessa, que a inteligência artificial ela é excelente, mas ela não é exata e Uhum, ela depende muito de como é perguntado e de como é alimentado. uhum. Eu acho que a inteligência artificial indiscutivelmente vai ajudar a medicina, só que você tem que ter um conhecimento, uma bagagem mínima para interpretar se aquilo tem fundamento ou não. Sim. E acontece mesmo, eu imagino. Ainda mais hoje na procura por saúde, vamos dizer assim, né? Em termos de você que trabalha com essa parte da longevidade, Uhum. da parte de vitaminas, coisas, eu imagino que você deve pegar de O quê? pacientes Muito. se automedicando e achando que ela tá fazendo a melhor coisa do mundo, né? Na verdade, as pessoas chegam já no nosso consultório ali com um vocabulário já completo, Né? já É, com um texto decoradíssimo para poder confrontar a gente não em algumas é? A gente tem que informações, se né? preparar, isso tem que ser Às vezes você difícil. está explicando para ela, ela começa a introduzir um assunto, você percebe, você pensa assim, será que é da área da saúde, né? Isso. Então, e às vezes até para confrontar o que você está falando. Então, nós temos que ter um cuidado muito específico quando vai explicar exames. Eu tenho um hábito que eu adotei desde quando eu me formei, a não passar medicações sem explicar. Eu explico todos os exames, por quê? Porque é para o paciente entender, às vezes, algumas situações que vão fazer ele não querer provocar situações. Eu explico. Quando eu explico a medicação, a gente vai detalhando e aí parece que ele vai relaxando um pouco, porque parece que ele já vem armado, né? Para receber aquilo que ele quer. E às É, vezes, quando você não dá aquilo que ele quer, ele já vai ter uma resposta ali contraditória, tudo que você está fazendo. e tem Então, que tomar cuidado com isso pela resposta ruim ao tratamento, né? isso, com certeza, né? Então, quando a gente pensa assim sobre hormônios, nós temos que tomar um certo cuidado, né, doutor? É isso que eu ia falar. Então, quando a gente vai para a área, para a discussão que a gente está na mulher 40 a mais, tem uma busca na mulher 40 a mais assim, que é outra coisa que me preocupa, que é a história que ninguém mais aceita estar cansado, Uhum. como se cansaço não existisse, É, né? aham. É um problema da rede social, eu falo, porque ninguém na rede social tá com um relacionamento ruim, ninguém na rede social tá cansado, todo mundo tem dinheiro, porque todo mundo viaja bastante na rede social, né? E aí as pessoas não aceitam mais estarem cansadas, Uhum, né? Então eu pego no consultório, eu imagino que você é muito mais do que eu, aquela paciente que ela trabalha 3 turnos, uhum. tem filho, tem marido, eu brinco que aí até uma brincadeira que eu faço no hospital que em relação ao esposo, né? Que quando as gestantes vão ganhar nenê, chega lá e às vezes fala assim, amor, você trouxe aquela tal coisa e o marido fica olhando sem graça e fala, mas aí fala, mas o homem, não sei o que, eu falo, não, a culpa é da mulher. O homem não sabe achar nem a cueca dele dentro da Dentro da gaveta. gaveta. Aí ela dá a responsabilidade dele trazer a roupa da criança. É claro que não vai achar, É né? Brincando. difícil, né? Principalmente nesse momento, né? Então, o que a gente vê a mulher tem lá o marido, tem os filhos, às vezes problemas do serviço, a casa, trabalha 3 turnos, toda confusão. Aí ela chega no consultório e fala: eu não tô bem, eu acho que eu tô com algum problema de hormônio, Uhum, bem isso. porque eu fico cansada, Uhum, né? Então acho também que a gente tem que trabalhar muito, a gente que tem esse papel de difundir o conhecimento uhum. e a informação, né? Que cansaço existe, Com né? certeza, né? E o que o senhor falou é certo. A primeira Né? coisa que a pessoa senta no consultório e fala: Nossa, eu ando tão cansada, sonolenta, meu corpo tá assim. Aí a gente tenta entender a rotina da pessoa. Né? Mas me explica como que é seu trabalho, como que é sua rotina, porque existe também o momento que você precisa aconselhar. Eu aconselho muito, falo assim, quando eu percebo que o cansaço dela não está relacionada com uma má alimentação, com vitaminas, hormônios, eu falo. E o momento de você apertar o botãozinho, dar uma descansada, né, mudar a sua rotina, olhar um pouco mais para você, existe esse momento também, né.
Infelizmente, nós, mulheres, né, queremos carregar o título de Mulher Maravilha em todas as situações. Eu carreguei esse título por muito tempo, né, querendo dar conta de tudo, não querer dividir a minha responsabilidade com ninguém, porque eu era a Mulher Maravilha e amava esse título. Então, é aquela famosa figura que a gente vê na internet da Mulher Maravilha e É, atrás ela toda machucada e não querendo demonstrar a sua sensibilidade, as suas limitações, né? Sim. E isso é errado, nós temos que também demonstrar. Não é porque você demonstra a sua sensibilidade ou seu cansaço, você vai deixar de ter, né, a sua qualidade, né? Então, Sim. nós temos que ter nossos limites. E isso é a cobrança que nós estamos tendo hoje nesse mundo. O senhor falou algo muito interessante, é que a mulher de antigamente, você pode pegar uma mulher de 50 anos antiga, hum, ela tinha uma expressão de mulher mais velha. A figura de uma mulher de 50 anos, a ah, vestimenta, Fisicamente, né? fisicamente, a vestimenta dela era de uma mulher de 70 anos hoje. Sim, Você é uai, pega isso uma mulher mesmo. de não 50 sei. anos, Se- é, espetáculo. a gente falando Realidade. de rede social e você falando disso, eu até aí esses dias assistindo, mostrando essa diferença física, e aí pega aquele programa do Silvio Santos que tinha no SBT Aham, de namoro, né? sim, sim, Aí, quando as pessoas falavam, eu tenho tantos anos, aham, tá? Aí os caras com fisionomia de hoje, sei lá, da gente, minha, que tem 50, aham, com 20. entendeu? Com 20. Uhum, Era um negócio, é. é uma coisa muito marcante mesmo, E né? isso é uma coisa que me perguntaram hoje, né? Por que isso? Né? Eu acredito fielmente que hoje nós estamos nos cuidando mais, Sim. né? Pela busca da medicina de Por qualidade de tudo, né? vida, pela mudança que nós estamos tendo, até nas informações e na acessibilidade de informações, nós estamos buscando um pouco mais de saúde. E isso vem com reflexo no seu corpo. Então, quando a pessoa se enxerga e se olha e percebe que ela precisa fazer seus exames periódicos, que ela precisa de acompanhamento, o reflexo está no que ela está vivendo, no que ela está refletindo na sua vida adulta, né? É. Então, eu vejo uma geração realmente muito mais cuidadosa com a saúde, mas é uma geração dos anos entre 80 e 90. Porque parece que fez assim, ao meu ver, 80 e 90 e até o ano 2000, essa geração de hoje se cuida. Agora, quando chegou ali do ano 2000 para cá, a gente já percebe um decaimento. Mas você sabe que é assim, ó, essa é uma discussão que eu gosto bastante de entrar nela. Ela, eu ainda não cheguei a uma conclusão, mas ao mesmo tempo que a gente tem dois dessa geração em casa, vamos dizer, um de Uhum, 22 e uma moça de 18. É engraçado que ao mesmo tempo, eu já falei isso uma vez, algumas vezes, ao mesmo tempo que eles se cuidam porque eles são chatos com alguma coisa, em outras coisas eles são totalmente displicentes. uhum, Então eu não consigo nem classificar, vou dizer, essa geração de 2000 para cá, entendeu? uhum, Porque assim, ó, vamos dizer, tudo bem que é adolescente, mas eles não se preocupam nem um pouco com a qualidade do sono, com as uhum. outras coisas, mas ao mesmo tempo a gente pega lá em casa, quer ir para academia, quer não sei o quê. Tudo fora de É, ordem. Porque sim, na verdade, eles têm um conceito. Eu também tenho um lá da geração de 2000, né? Todo musculoso, cuida com o que come, mas assim, é desplicente em algumas questões isso que do eu falo, sono, né? E aí que tá, e com os assim, outros cuidados, tipo, eles são quase que Você aham, extremos, né? imagina que o quanto é importante o sono, né? o sono tem hormônios reguladores, que é É isso. importante, né? Quando você Aham. dorme, você tem que ter um tempo de sono para que esse hormônio ele possa regular, né? Quero ver você fazer. Existem hormônios que têm. É engraçado até a gente falar isso, porque vem aquela pergunta: tá, peraí, o hormônio vai saber que horas que é? A gente não sabe, a ciência não sabe explicar, mas sabemos que tem hormônios reguladores que produzem a partir das 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Agora, como que ele sabe que é esse horário? Aí a gente não tem como saber, né, mas existe hormônios que são produzidos melhores, que vai ajudar no peso, que vai ajudar no controle no Crescimento, né? crescimento, né. Então é importante a gente ter esse hábito de dormir, né, bem. É. E o que acontece hoje? Muitas pessoas têm insônia, né, ela não consegue chegar ao sono mais profundo, e aí as pessoas às vezes esquecem que a gente tem que olhar o seu ambiente também.
procure saber, tem televisão no quarto? Como que ele usa o seu quarto, né? Quando você estuda sobre qualidade do sono, você percebe que não pode ter televisão no quarto, você não pode tomar a partir das 4 horas da tarde nenhum tipo de estimulante, coca, café, chá, né? E o que que a gente faz? Bebida alcoólica também tira um pouco desse sono. Então, a gente tem uma diferença. Como que você vai Falar em, chegar no falar sono, em café é né? meu pecado, porque eu tomo café 200 vezes por dia. Pois é. E aí, quer ter uma qualidade do sono? Mas é assim, eu até durmo bem, mas eu sei que Não provavelmente interfere. atrapalha. Pois Pelo é, menos aparentemente não, né? Não mas você interfere. percebe que você chega ao seu sono Mas, profundo mais rápido ou eu acho que demora? é assim, tem mudado, aí eu brinco, acho que é um pouco da idade, mas eu nunca tive muito problema com sono. Mas eu percebo que o café ultimamente tem me agitado mais mesmo Uhum. durante o dia. Durante o dia, né? Durante o dia. Mas é o que você está falando, mas muda. A gente Muda. sabe que muda, né? Se a gente for ser bem radical em relação a estilo de vida e qualidade de vida, a gente tem que acordar com o sol e dormir de 2 a 3 horas depois do sol. É. E pronto, era isso, Era né? isso. Por isso que as pessoas que nasceram lá antigamente, do sítio, né, Uhum. que não era tão moderno as coisas, né? O cara que trabalha no campo de É. verdade, que nasceu, cresceu, às vezes fala assim, pô, o cara é muito saudável, o cara nunca teve uma gripe, nunca teve não sei o quê. Uhum. Você vai ver hábito de vida deles, Isso é né? verdade. Na Os cara alimentação e alimentação, que é, qualidade de né, vida. mas descascar mais e desembrulhar menos, né? Uhum. E eu acho que o principal do cara, assim, além de tudo isso da comida, é realmente o sono. As pessoas que moram no sítio mesmo a vida inteira, você pode ver. 5 horas da manhã, a hora que o sol nasce, o Já cara. está em pé. Só que também deu 8, 9 horas da noite, o cara tá Tá dormindo. dormindo, né? Esse seria o Um ideal, mundo perfeito, né? né? Que eu falo que Seria o hoje, no mundo de não hoje, a gente não tem, consegue, não. né? Não Porque consegue. eu acordo às 5h30 da manhã, mas não durmo esse horário, né? Esse horário ainda a gente tá no processo de batidão, né? É, Mas realmente a gente sente essa diferença. Eu acredito que pelo ciclo que eu vivi muito de plantão, meu corpo acostumou a 5 horas de sono, que é errado, a gente necessita de mais. Mas e quando chega às 5 horas, meu corpo parece que já está incomodado. Eu sinto como se eu tivesse há 10 horas deitado. É interessante como a gente consegue mudar nosso padrão de esse é um sono, mal né? nosso, É o profissional de mal. saúde, né? E aí você não consegue para voltar essa sintonia do sono é difícil, Eu sou um desses também. entendeu? A gente é complicado. Nós dois temos dificuldades eu vou brincar em encontro nessa questão de sono, porque Eu gosto de dormir um pouco mais cedo, ela ele gosta de não. dormir mais cedo e eu tenho que estar muito cansado para Para dormir poder mais cedo, dormir mas se não cedo. é 11h30, Uhum. se deixar meia-noite, É, isso é uma coisa que entendeu? não é boa, porque quando você vê na questão dos hormônios, o pico do hormônio vai estar mais produzido às 3 horas da manhã, e você precisa ter um tempo de 3 a 4 horas para chegar nesse pico. E aí? Vai dormir Não encontra, meia-noite. né? Aí quando ele chega no pico, você está despertando, né? Isso Então você precisa a sintonia, desincroniza, né? desincroniza total. É um problema. E é E assim, importante. ó, mas também nós não vamos distante. Nós, profissionais de saúde, principalmente médico que deu plantão, todo mundo que dá plantão noturno, normalmente acima do peso, Uhum. não é? Sim, acima do Acima do peso, peso. pressão Uhum. alta, Já vem aí a alteração pré-diabetes. metabólica, Uhum. pré-diabetes, tudo. É Depressão, algo padrão, né? É algo meio que irritabilidade, padrão é pra gente, padrão, né. né? E fora alguns outros sintomas É. mentais que estão Não. surgindo aí É. que é um Isso, absurdo, né. com certeza. E aí, amor? Vamos voltar pro foco dos 40 a mais, né? Não, tá ótimo, pode Olha, falar. mas isso não deixa de ser, né, 40 a mais, porque Isso é o quando que tá. você pensa assim: "Olha, eu tenho 45 anos e eu tenho o maior orgulho de falar que eu tenho 45 anos", né. Então, a gente observa que por mais que tenha todo esse processo que a gente vem passando de mudança do corpo, né, a gente trabalha com emagrecimento, a gente trabalha com reposição hormonal, e muitas vezes a gente é displicente com nós mesma, né. Esses dias eu fiz meu exame, eu até brinquei com uma amiga, mandei ele para uma amiga, ela não olhou, né, o Sim. nome da pessoa, ela viu os resultados e falou: "Nossa, essa paciente aqui tá bem", né, falou uma palavra feia, Sim. falou: "E ela precisa que você cuide dela, amiga". Eu falei: "Sim, essa paciente sou eu". Ela falou assim: "Misericórdia".
É engraçado, você cuida, você orienta, né, mas é difícil para a gente mesma seguir os nossos próprios conselhos, né. Eu falei: "Gente, eu preciso me corrigir, que tá errado, porque se eu preciso passar com toda a firmeza isso para o meu paciente, eu preciso viver Sabe isso, que né, é? eu preciso estar nisso", Isso mesmo. né. Então aí eu comecei a me cuidar É mais. que muita coisa está enraizada na gente, né, eu falo que mudança isso tudo envolve mudança de estilo de vida, né. Gente, como você Mudança de faz estilo com de 3 plantão isso que noturno? eu ia te falar, mudança de Você estilo de ainda vida dá? Não, graças a Deus. mudança de estilo de vida é algo muito difícil, né, porque, assim, envolve cultural, Uhum, emocional, afetivo, tudo que você uhum, imaginar tem no estilo de vida, porque, assim, ó, alimentação, é igual eu às vezes falo para as pacientes, falo assim, ó, às vezes a gente fala assim, alimentação: "Ah, mas toda a minha família é assim", sei lá, diabetes, aí fala: "Ah, mas todo hum. mundo desenvolve diabetes", aí você vai ver, por que que todo mundo desenvolve diabetes? Porque aquele erro alimentar é perpetuado. Perpetuado. Todo mundo come do mesmo jeito, Uhum. todo mundo faz pouco exercício, todo mundo faz não sei o quê, então provavelmente a chance de todo Todo mundo mundo ter diabetes é maior mesmo, é. né. E até entender que Uhum. aquela cultura, né, de comer, é é algo, maléfico, mas é um hábito familiar, mas é ruim, Uhum. às vezes demora e às vezes não consegue. Sim, sim. Hum. Eu costumo falar assim, quando a gente fala: "Ah, é todo mundo", a gente fala assim: "Mas você não é todo mundo, né, não sei se você foi essa mãe, mas você não é todo mundo, né". Ah, A é. gente precisa quebrar, né. Quando a gente fala sobre, a rotina de uma casa, a gente tem que começar a trabalhar isso com muita firmeza na mulher, né. A mulher ela é capaz de fazer essa mudança, no prato que ela vai servir para sua família, né, e isso vai gerar nela memórias também, né, nas outras pessoas que estão dentro da casa. Quando ela vai cuidar do esposo que está ali pré-diabético, ela vai começar a fazer alimentos mais saudáveis e vai incentivar. E aí vem aquela cultura de todo mundo fazer igual, né. Então, nós temos que começar a ter essa visão, porque, doutor, de verdade, o que eu tenho pegado de paciente, assim, que não ninguém na família era diabético, e começou com ele, né, tipo, ele está Sim, iniciando um um roteiro, histórico um familiar. histórico familiar. E não só diabetes, tipo 2 que é causada, né, que vem por causas, também emocionais. Como o fator emocional gera também problemas de saúde, né, Hipertensão. hipertensão, diabetes, problemas hormonais. Eu peguei um paciente, há uns 6 meses, eu não sei se eu comentei com vocês, eu peguei um paciente há 6 meses que ele veio encaminhado de um psiquiatra. 3 tipos já de antidepressivo e antipsicótico, e ia para o quarto. E ele teve um cuidado muito especial em pedir os exames desse paciente. Ele estava com 125 quilos, né, e ele veio, com os exames. Gente, ele estava com uma testosterona de 78, homem. Ele estava com era 17 de vitamina D, Hum. 178 de vitamina B12. E assim, como que a gente vai querer alguma coisa desse paciente? Obeso, desanimado, depressivo, triste, não tendo motivação para nada. Você ouvir de um homem assim: "Eu olho para minha esposa e minha esposa é linda, eu amo ela, eu não consigo. E agora eu tô perguntando: o que está acontecendo comigo?". Aí você faz o quê? Você está entendendo como aí a gente vai conversar, vai explicar. Quando eu regulei os hormônios desse paciente, então, Transformação. vitaminas, esse paciente me volta 3 meses depois com um sorriso, com vida, entendeu? Como é importante esse acolhimento inicial. Ele voltou com vida, emagreceu 20 quilos sem uma medicação para emagrecer, regulando hormônios, regulando as vitaminas, ele foi para academia, ele está disposto. Olha que delícia. Isso é tão Os gratificante. estudos, ele falou até nos estudos, ele fez cursos, passou em concurso, tudo, ele não tinha motivação e não era culpa dele, sabe, e viveu. Ele falou para mim uma palavra que me deixou muito feliz, ele falou assim, eu vim agradecer, ele foi numa consulta, eu: "Ai, mas como que você tá?". "Não, doutor, hoje eu só vim te agradecer, porque você salvou meu casamento". Olha, olha a nossa função. Como a gente tem que realmente fazer com muito amor, entendeu, por causa disso. É você tratar a pessoa com diferenciado, né. Aham. Então, eu vejo esse exemplo
Eu fico todos os dias eu pensando, Senhor, me dá sempre essa sensibilidade, né? Porque a gente precisa também entender como que tá a Com pessoa, certeza. né? Olhar para a pessoa num contexto, não De pelo forma no geral, né? exame de Você não pode. laboratório, Isso que eu ia falar. Isso Olhar mesmo. né? como um todo, né? Olhar como um todo. E assim, às vezes, o senhor deve ter pegado muitos casos de a pessoa ter todos os sintomas, tudo fechando. Quando você olha no laboratório, tá tudo normal. E aí? Eu opto em tratar pessoas. Eu Ó, opto em ver as pessoas. eu O tinha, laboratório é referência, eu tinha, entendeu? eu tinha Sim. um professor, eu sou formado no Rio, e tive o privilégio de ter alguns professores assim de reconhecimento até internacional. E eu tinha um professor que ele falava assim: o exame tem um sobrenome, não é à toa. Aí todo mundo ficava olhando exame complementar. Uhum, Ele falava assim: o complementar não está aí por acaso. uhum, O complementar é, primeiro você colhe a história, é um professor de semiologia. uhum, Primeiro você conhece o paciente, colhe toda a história. Aí você vai mais ou menos desenhar mentalmente qual é o problema, e aí você vai pedir o exame. Mas você tem que pedir um exame quando você imagina já o que ele tem. mais ou menos qual é o resultado. É só para complementar o seu raciocínio em Uhum, relação àquilo. Não é para tratar o exame, até porque ele falava, até porque se o exame vier muito discordante, você tem que ser capaz de falar, opa, esse exame foi feito errado ou aconteceu uhum, alguma coisa que não é. Eu vou cuidar do paciente, uhum. né? Se perdeu um pouco na medicina hoje, né? É, na Para verdade não a dizer gente muito, né? muito, né, a gente vê assim, às vezes, a gente pega eu pego muito exames que a pessoa fala assim: "Ah, eu vim encaminhada, eu tô com esses exames", aí você pergunta: "Mas qual foi o motivo que foi pedido esse exame?". Você vê exames que não tem nada a ver com a queixa da pessoa, Isso que eu ia falar. nada, eu falo assim: "Ah, não, tá tranquilo, fez isso por uma É, para investigar coisas mas na verdade eu acho que nós temos que ser pontuais, né. A queixa do paciente, ela é fundamental, ela é prioritária, não tem o que você fugir da queixa, né. É claro que nós podemos ter um cuidado de na conversa você identificar outras coisas que às vezes ele não estava dando importância, né. Sim. Na questão às vezes hormonal, que ele não isso sabia que tinha, né? na questão hormonal a gente pega muito isso. Às vezes ela se foca no Sim, é fluxo porque chama menstrual, atenção. É. "Ah, o fluxo menstrual tá desequilibrado, a minha menstruação vem às vezes sim, às vezes não". E aí quando você vai conversar com ela, você pergunta: "Ah, mas como que tá no ato sexual?". "Ai, eu sinto dor". Espera aí, ressecamento vaginal, então vamos aí tem outras coisas que ela nem estava Ai, tô imaginando. na academia, não tô ganhando massa, né? Aí Aí você vai ver, entra os a hormônios sarco. está desregulado. Então, as pessoas têm que realmente, ter o cuidado de, além de se conhecer, e procurar um profissional realmente que vai solicitar os exames, que vai investigar e vai olhar ele com cuidado, né. Esse Isso. cuidado que nós temos que ter. Eu acho que alguns colegas, infelizmente, ainda estão muito no automático e perdeu um pouco aquela coisa de você olhar, auscultar o paciente, ouvir ele, enxergar ele como uma pessoa, entendeu? Quando você começa a fazer isso, você consegue, às vezes, ajudar muito mais do que se você for em cima dos exames laboratórios. É. Entram também as mulheres que têm muita dificuldade em emagrecer Sim, e tem sim. as que têm dificuldade em ganhar massa, né. E Isso. aí, como que você vai agir com essas mulheres? Até mesmo as que estão hoje mais gordinhas, que têm dificuldade, a gente vai entrar até na canetinha, né, Sim, sim. nos medicamentos que você está achando aí, comprando De todo de jeito, todos né. os lugares, de todo Olha, jeito. Sibeli, o que assim, as pessoas sentam na mesa e falam assim: "Quero emagrecer". Aí você fala assim: "Quanto tempo você está nesse propósito de emagrecer? Você já tentou o quê?". "Ah, não, eu estou começando agora". E ela já quer um resultado imediato, Pro né. verão. Ainda mais É, agora, né? é Todo para o mundo quer ir pra. verão. A maioria quer ir pra praia. Uhum. Assim, é possível você fazer uma programação, você fazer esse tempo de evolução de 3 a 6 meses e a pessoa eliminar uma boa quantidade de peso? Sim, é possível, tá. Mas primeiro ponto que eu falo para os meus pacientes, isso é certo, primeiro ponto, a pessoa tem que querer, tá. Você quer mesmo? Não vai porque sua mãe, seu marido, seu esposo.
a esposa está tentando fazer com que você emagreça. Você quer? Eu quero. Então você tem 50% do tratamento efetivo. Aí nós vamos verificar se tem algum sabotador aí que possa estar dificultando essa perda de peso. Porque às vezes realmente pessoas não comem e tá Sim. no sobrepeso, não tem o É. metabolismo lento. Então você tem que saber se tem algum sabotador. E tem todos os sabotadores que a gente tem que investigar. Aham. Se não é o sabotador hormonal, mental, o comunitário, que a gente pode falar assim, né, que é o convívio, então você tem que entender primeiro esse fator. Descobrindo isso, não tem uma patologia. Hoje nós temos tendo muito casos de hipotireoidismo de Hashimoto, de pessoas com resistência insulínica não tratadas. E isso dificulta a pessoa eliminar o peso. E às vezes ela está numa dieta, está numa academia e ela não consegue. Quando ela vem até a gente tem que ter o cuidado de explicar tudo isso e investigar. Dar o xizinho, não tem isso ou tem aquilo, depois você passar pela proposta de tratamento. Aí você vem mudança de estilo de vida, programação de academia, planejamento alimentar com reeducação, com exercício, aí vem a parte medicamentosa. Entendeu? Aí você escolher a medicação. É claro que todo mundo hoje está optando nas canetinhas, isso é claro. Só que existem fatores primordiais que a gente tem que avaliar. Tem pessoas que não podem tomar. Então, o que a gente tem pegado, Sibeli, na verdade, é pessoas se automedicando e sem saber se pode tomar medicação. Entendeu? Tem assim, as contraindicações absolutas das canetinhas que não podem tomar. E as pessoas estão comprando de fora, do contrabando, ou até pegando de amigos, dividindo e tomando. Aí você vai ver, a pessoa tem alguma contraindicação absoluta. É porque, por incrível que pareça, né, e aí eu já vi inúmeros absurdos em relação a isso, até de pessoas anunciando em grupo de condomínio a Hum, venda de canetinha. As pessoas, por incrível que pareça, elas não estão associando isso à medicação, é, isso é né? perigoso. Não é? É É assim, ó, a perigoso. sensação que eu tenho é essa, entendeu? Porque o que que acontece? Eu, como cirurgião, tento fazer um histórico bem feito, e porque o uso das canetinhas, a não ser que seja uma urgência, os anestesistas exigem um intervalo mínimo de 15 a Uhum, 21 sim, dias para fazer. para fazer uma cirurgia, principalmente no meu caso, que é anestesia geral, que as minhas cirurgias exigem, né? E as pacientes, às vezes, quando a gente não pergunta diretamente se ela está fazendo uso das canetinhas Elas não emagrecedoras, usam. elas não contam. Você Uhum. pergunta assim, ó, você usa medicação? Faz algum tratamento? Não. Ela vai no anestesista, a anestesista pergunta, você faz tratamento para alguma doença, alguma coisa? Algum remédio? Você toma remédio, alguma coisa? Não. Aí chega lá na hora da cirurgia, vou brincar, e pergunta assim, a anestesista começaram a perceber isso, né? Pergunta, você usa canetinha emagrecedora? Ah, eu uso. Mas você falou que não usava nenhuma medicação. Ah, mas eu não sabia que. É medicação. Não é que a medicação assim, que tinha que falar, Aham, entendeu? olha. Porque na cabeça dela, mentalmente, eu nem sei o que é isso, mas é como se fosse um elixir mágico para o emagrecimento, assim, Aham. né? Como se não tivesse problema nenhum, tipo assim, Uhum. tô tomando um negócio só Só por tomar. por tomar. Uhum. Fora que é mais fácil para emagrecer, né? É, Não, é assim, Sem pensar que sem nos que pensar. pode causar, né? Uhum. e aí, né, acho que foi até o que você contou, que viu uma matéria que dessas canetinhas que vêm de fora aí, que a gente não sabe da onde, né, É. escapamento de carro, Isso, a gente observou muitas reportagens, né, desse contrabando. Eu não vou questionar a questão de um laboratório, porque assim, a gente tem que entender que também é um país que tem um controle, sim, né? não é Existe porque vem de outro país que é claro, problema, gente, assim, A forma que o que a vem, gente é né? o ouve jeito que muito vem, né, É. a gente ouve muito, eu acho que é até engraçado que as pessoas parece que não entendem. Nossa, mas a Anvisa não aprovou essa medicação. Eu falei, gente, espera aí, lá não tem Anvisa mesmo. A Anvisa não vai controlar a medicação de um outro país. Lá no Paraguai existe a Dinavisa, que é o mesmo setor da Anvisa. Eles aprovaram, a medicação está controlada. Existem indústrias maravilhosas, grandes dentro do Paraguai. Agora, o que que acontece? Como que a pessoa comprou essa medicação? Como que ela está trazendo essa medicação? O que a gente viu nas matérias é a apreensão de frascos vazios. 70 frascos vazios com um tubinho, sabe, intacto.
Vai ser feito o quê com esse sim? Então, aí que você começa a perceber o quão perigoso está esse É, contrabando. e, A pessoa pode colocar água e ali. mesmo que E seja, aí? deixa eu falar, e mesmo que seja medicação, né? O que as pessoas não entendem é o seguinte: mesmo que seja medicação, o O acondicionamento ideal de uma acondicionamento, o medicação, transporte, por causa do tudo. transporte, é uma medicação que exige uma temperatura ideal. Uhum. É, a, a maioria das medicações a gente sabe que ficar exposta à iluminação, Não, tem um tem monte de todo um coisa cuidado. envolvida, né? Que as pessoas não sabem, acham que é tudo a mesma coisa, e Uhum. não é. E não é. Então, assim, você pode pegar qualquer medicação que precisa de um acondicionamento ideal, mesmo Tirar ela daquele padrão, tirar ela acabou. daquela padrão, não interessa se ela foi produzida aqui no Paraguai, na China, nos Estados Unidos. Até a própria Monjaro, se você Isso que eu tirar tô da te falando. refrigeração, ela perde os Ela princípios vai perder o ativos. princípio e aí ela pode virar um veneno, vamos Sim, brincar. sim, com Então, certeza. a grande crítica, na maioria das vezes, e a grande crítica que se faz em relação a isso, dessas vendas sem saber. Olha, a gente não dá para dizer, mas imagina uma coisa: como uma medicação foi parar na mão de alguém que não é dono de uma distribuidora de medicação, Uhum. e essa pessoa, como ela está condicionando para vender para as outras pessoas? É isso que as pessoas têm que É, imaginar. isso. Qual, Esse é o ponto. qual é o conhecimento que a amiga que vende bolsa e passou a vender Monjaro também tem em Uhum. relação a condicionamento de Monjaro? Bem isso. E aí Entendeu? você vê elas pegando a distribuição, mandando dar as doses, sabe? Aí eu vejo assim as pessoas chegando e falam assim: "Nossa, mas eu tô usando já 7,5". E eu falo: "Gente, pelo amor de Deus", sabe? E aí você tem que explicar com certo cuidado, olha, é bem complicado. É porque assim, aí eles acham que a gente tá. Querendo só tirar ele. É Não, isso, essa é. é uma Isso questão é uma de coisa muito difícil, né? uhum. E a gente. E as pessoas não estão tendo cuidado de cuidar da saúde, né, Isso que eu ia te Tudo falar. o efeito Ela quer imediato. tomar o remédio, mas não quer mudar não quer mudar o estilo estilo de de vida. vida. Hoje eu atendi uma paciente que ele veio com o retorno de uns exames, porque ela estava tomando a TG de fora, Ah, e ela teve uma crise, né, e foi parar no hospital. E chegou lá, a TJ e TGP dela, lá a amilasa lá nas alturas e Para quem relacionaram não sabe, leigo, TGO, é, TGP amilase são enzimas enzimas do do funcionamento do funcionamento do fígado e do fígado. pâncreas. E ela chegou e trouxe esses exames com elas lá nas alturas, e o pessoal: "Nossa, é pelo uso da Mounjaro", e, né. E aí, na hora também você não pode questionar, né. Eu fiz os exames, refiz os exames dela, pedi uma tomografia, tudo ok. Depois hoje ela me foi falar que sabe o que aconteceu? Ela estava bebendo muito e É isso que eu tomando tô te falando. Mounjaro. Mas na E realidade, aí? é aí que tá o problema, né? Sobrecarregou. Da maioria das pessoas. Elas não entendem. Então, assim, É. eu acho que as drogas que estão nessas canetinhas e as que estão por vir, elas são algo, assim, revolucionário, isso é Uhum, indiscutível. Mas o que falta as pessoas a entender é isso, elas são medicações, não é todo mundo que pode tomar, uhum. tem seus riscos e tem que ter Riscos. os seus cuidados, né? E a ideia da medicação é ajudar a mudar o estilo de vida, Uhum. É, as pessoas né? têm que ter As esse pessoas não, cuidado. enquanto as pessoas não entenderem isso, né? E aí, mas só que assim, são discussões tão complexas, né? Que você Uhum. pega pessoas que faz gastroplastia, reduz o estômago e não muda a Muda a cabeça. cabeça. Não vai ter outra forma. Então, não tem. Então, assim, também eu brinco, às vezes a gente quer exigir demais das pessoas em É. termos de, Por de isso que conhecimento. eu sempre falo, a pessoa tem que querer. Quando ela quer, Laerte, ela vai, ela faz. Porque, por exemplo, não condiz você fazer o uso de uma canetinha ou qualquer outro Qualquer coisa, medicação para emagrecer, bebendo, tendo uma bebida, fazendo bebida alcoólica. Não bebendo, comendo mal, não condiz. fazendo Não exercício, não, condiz. não, não Porque combina. aí você vamos imaginar uma pessoa super obesa, sentada numa cadeira, jogando o jogo e só aplicando aqui, querendo emagrecer. Não é. Você precisa mudar o padrão, você precisa virar a chave, você precisa fazer uma mudança na sua vida. Aí você tem resultado. Eu tive paciente que emagreceu 45 quilos em 6 meses, mas esse paciente, assim, uma disciplina esplêndida. Eu até brinquei com ele um dia, ele foi na clínica e nós estávamos com um bolinho fitness, e era realmente fitness, assim, só com frutas. E eu falei, e a própria nutricionista
ofereceu, eu ofereci. Você sabe que ele falou pra mim: "Não, não vou comer. Eu já perdi 45 quilos. Aqui tem banana, banana tem frutose, eu não vou". Eu falei: "Nossa, você tá psicopata?". Foi Aí extremo, né? é, ao extremo, mas assim, não, a gente brincou, Sim, mas eu mas gostei da atitude dele, porque ele não quer mais voltar ao que ele estava antes. 147 quilos, ele estava 103. Agora imagina. é Entendeu? isso Então, mesmo. tipo assim, ele não quer. Ele ama o que ele está sendo hoje, ele está apaixonado pelo que ele. E ele sabe qual que foi o processo que fez ele chegar nos 147 quilos. Ele vai para academia, ele malha, mas regulei. Primeiro fator: paciente resistente insulínico, estava com Hashimoto, tinha diabetes, hoje tudo controlado, compensadinho, emagreceu 45 quilos. Não foi de um dia para o outro, foram 6 meses de acompanhamento. Então, a pessoa quer emagrecer rápido, não pode, não é assim, né? Eu falo até Aí, para as pacientes, quem tem incontinência só te procura para fazer fisioterapia, por exemplo, não tem nada a ver o assunto, mas só para você falar, só para falar, e quer um efeito imediato. é, Muitas estão até deixando, porque tem que ficar fazendo exercício, né? Não uhum. adianta ir lá fazer um pouco e voltar para casa e não É tudo fazer. Tem que imediatismo. e aí que estão buscando laser, Uhum, o efeito imediato, né, que não tem uhum. nada ainda cientificamente É comprovado. difícil, né, você mudar a cabeça das pessoas, É, né, então Aham. a informação chega, a gente sabe que tem vários canais de comunicação, vários canais de informação, mas as pessoas elas não ela quer ouvir aquilo que ela quer, na Uhum. verdade, né. mas aproveitando que a gente tá falando da caneta e juntando nos 40 a mais, essa perca de peso sem cuidado pode levar à sarcopenia, né? É, e isso é um tema que hoje eu ouvi um colega discutindo sobre, qual é a patologia do próximo, né, dos próximos anos, né, é a sarcopenia, né, a sarcopenia vai estar vindo com tudo, porque as pessoas estão perdendo massa. Não adianta a pessoa perder peso e ela não fortalecer o músculo, ela precisa Isso. fortalecer o músculo, ela precisa malhar, porque senão você vai ter pessoas aí totalmente magras, mas sarcopênicas, falta de nutriente, com falta de vitamina, e você vai ter outra patologia. Vai ter outras Aí vai ser doenças, outro círculo de isso, de patologias. isso Então, mesmo. precisa, gente, é um tema importante, um recado que a gente precisa dar para as pessoas. Tomem cuidado, acompanhamento. É porque, né, cai naquilo que a gente tava falando, né? Uhum, Tipo assim, ó, você imagina, ó, mulher 40 a mais, alterações hormonais, uhum, aí ela perde, já tem uma tendência à sarcopenia, né? Ainda uhum, mais se tiver má qualidade de vida, a mulher com déficit hormonal, ela tem uma tendência maior a sarcopenia, osteoporose, uhum, né? Várias alterações funcionais, vamos dizer uhum. assim, né? E estéticas e funcionais. E aí ela vai lá, arruma como saída só o uso Da da medicação. medicação, perde peso rapidamente, Uhum. né? E aí ela achando que ela arrumou uma solução, ela arrumou um problema talvez muito Muito pior do que o pior. problema que ela estava. Com certeza. É isso que as pessoas têm que entender. Amor, é até uma pergunta assim, que surgiu agora nessa conversa. Essa perca de peso imediato, ela também não pode causar uma alteração funcional urinária? Pode, é o que eu Uhum. estava falando, É, é o que eu quis justamente. dizer, que como fala, o assoalho pélvico é músculo. É É músculo, né? músculo, E Perde né? o a mus músculo, né? Perde o perde músculo. músculo, Imagina uma pressão que leva à ela estava, flacidez. né, É. antes e depois que ela Como você está perdendo massa muscular, você está perdendo massa muscular perde a da força musculatura e da ela sua começa a a apresentar todos os continência sintomas, né. urinária. Aham. E é importante, por isso que o Tá tudo acompanhamento envolvido, tá né? tudo envolvido. O acompanhamento multidisciplinar, que quando a gente fala que precisa de estar associada a vários profissionais nesse padrão aí de mulheres, de perda de peso, né, que não deixa de ser um fator importante também para a mulher 40 a mais, né. Baixa os hormônios, engorda, aí quer perder peso de uma forma rápida, esquece que tem que regular os hormônios, regular vitaminas e cuidar de si primeiro para depois pensar na sequela, na consequência, Sim. né. Então, a gente tem que falar sempre a mesma coisa, né, para as pessoas, e a pessoa não quer parar, não quer fazer o que é mais certo, né. É porque é É difícil, né? difícil você mudar. Eu brinco, é chato mesmo. Eu passei por um processo, né? E ainda estou nele, né? Eu perdi. Comecei em abril do ano passado, então
estamos indo para 18 meses, Uhum. né? Eu perdi praticamente entre 22 e 24 quilos, né? Em mudança, foi mudando o estilo. Mas é difícil, É né? É difícil? difícil pra caramba. Esses tempos eu ganhei um pouquinho de peso de novo, aí perde de novo, aí vai. Porque é algo que exige da gente, né? Uhum. Acordar para fazer exercício, eu sair depois. Hoje praticamente todo mundo, em alguma forma, tem uma vida puxada, um ritmo Um puxado, ritmo né? frenético Vamos cair todo. de novo na mulher que tem um monte de coisa para fazer, Uhum. né? Talvez seja até mais difícil que o homem para fazer Uhum. algumas Mas a atividades, gente precisa mas tem colocar que achar um tempo, a gente né? precisa se A gente tem que, planejar. tem que achar um Planejar, tempo, né. aprender a comer, aprender a fazer as coisas, tentar melhorar o sono, É né? uma coisa que as pessoas estão fazendo muito e que é de extrema importância. Aqui, celular e comendo, Nossa, isso me mata. entendeu? E, Ó, e o pior é que eu comendo. tenho E a as minha pessoas não geração, a mastiga. minha geração jovem lá em casa me mata. E Nos não mata por causa mastiga, disso, né? né? Não mastiga, Ah, porque na masti as pessoas, assim, se como que bem que é? de mastigar não posso falar muito não, que eu vim aprender a comer um pouquinho e mastigar agora, É, né? mas isso aí Mas é importante. Com a mastigação, você produz um hormônio que ajuda a regular o outro, que vai aumentar a sua saciedade. Gente, como é importante. Você precisa dar tempo para esse hormônio ser produzido, porque senão você não dá nem tempo do hormônio pensar. Ele é, foi, chegou é alguma isso coisa mesmo. aqui? Ele nem É. lê, não consegue. E você não consegue provocar a saciedade. E a saciedade você vai comendo, 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 comendo. Sabe, eu trabalhei na época, vou brincar na época que podia, né? Trabalhar na adolescência. E eu fui office boy de um escritório. E com muito orgulho, diga-se de passagem. E eu comia rápido para ter mais tempo de folga. É adolescente, né, cara? Não tinha celular, mas queria ver TV, queria assistir negócio de jogo de futebol e era o tempo que eu tinha. Então eu comia rápido. E isso acabou, vou brincar, acabou com a minha vida, entre aspas, hábito alimentar. Até hoje ainda eu como muito rápido em relação ao que Aham, seria o certo, né? ideal, Uhum. né? Tento vigiar, mas é uma coisa que é difícil. É isso que eu falo, é muito difícil você mudar hábito, né? É. Em casa, nós somos dois extremos, né? Essa aqui come certo, mastiga 5 milhões de vezes, Mas tá não sei o que. certo. Ela tá certa, não, tipo Aham. assim. Aí eu, Tá se eu corrigindo. sempre acabo antes que ela, às Uhum. vezes, Não, né? Não e adianta eu que se for para eu comer correndo nem rápido, come. Ela não nem vai come, tempo. Mas, ó, nem eu vou come. falar pra você que eu saí desse ciclo há 2 anos, tá. Quer dizer, há 1 ano agora eu estou bem melhor. Por quê? Plantão, você pega um plantão onde você tem 1 hora de almoço e você está extremamente cansada. Você às vezes tem que escolher entre comer e descansar. Descansar. Então a gente comia Ué, rápido para poder sobrar mais é tempo para quase a minha você história. ter um descanso um pouquinho maior, Sim. entendeu? Aí você pá, 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 aí tipo deita Você deita e nem dorme. vê, né? Gente, quem em 1 hora consegue fazer tudo isso? Eu fazia. Mas ué, eu tô te falando, na adolescência que eu trabalhava, eu tinha também 1 hora e pouco de almoço, e apesar de ser uma cidade pequena, minha casa era quase do lado do escritório, não sei o quê, mas eu não queria É. perder nem um minuto, né? Uhum, Então, assim, 10 minutos para mim de almoço, e vou brincar até hoje, tá? uhum. 10, falar essa história que você precisa, porque teoricamente são 20 minutos, né? Que a É, gente precisa ficar sentado à mesa ficar mastigando para e tal, poder né? ficar para regular tudo. A 20 minutos para mim é uma tortura. Uhum, a É gente muito difícil. mas eu falo Muito assim difícil. que quando a gente fala que nós precisamos fazer mudança, isso é certo, né. Isso vai estar vai estar em sintonia com tudo o nosso corpo. Hormônios, a questão de doenças que são relacionadas. Então, quando você muda um padrão, você regula muitas coisas, né. Eu costumo dizer que a nossa central de nossos hormônios está localizado na região da cita turca. Então aqui que é o controle de tudo. Então vai daqui, vai distribuir para a tireoide, vai distribuindo para as outras glândulas, então você precisa estar regulado. Quando você fala sobre metabolismo lento, metabolismo inflamado, você precisa regular, às vezes, 2, 3, 4 hormônios para você controlar tudo isso. E não é só, às vezes, repor um hormônio, às vezes você precisa mudar totalmente rotina de sono, alimentação, Ó, tudo, exercícios para você tudo. conseguir. É Entendeu? assim, ó, todo mundo fala, né? É, os, quem
personal, a turma. Você ganhar músculo não é fazendo a força, né? Você Não. ganha músculo dormindo. Dormindo. E não é repor hormônio que vai resolver às vezes, sabe? Às vezes precisa saber se você tem condição, se você tem indicação, contraindicação. Isso é muito importante, porque o que a gente vê, a pessoa falando, eu quero fazer o tal do chip da beleza. Gente, que não existe chip da beleza, né? Eu quero falar, falar, "Não, eu quero colocar o chip da beleza, né? Falar, peraí, o chip da beleza existe? Pô, se existir, eu quero colocar. Já pensou? Colocou um chipzinho aqui, no outro dia eu tô linda, maravilhosa e plena? Mal Gente, sabe a turma. não é assim, né? Existe um implante que o pessoal colocou um sobrenome, um apelido nele chamado chip da beleza. Erroneamente, né? Erroneamente, porque você colocou o estigma que o reposição hormonal está relacionado com estética. E É. não é, entendeu? O Essa aí, hormônio. essa aí é uma culpa da Hebe, sabia, né? É verdade, você sabia? É assim, ó, eu sou discípulo do Elcimar Coutinho, que é o cara que inventou a história do implante. Eu tive a honra de passar uma semana com o Elcimar Coutinho na Bahia aprendendo por implante. Uhum. Eu tava olhando esses dias, né? 2000 e alguma coisa aí pra trás. E aí, na época, quando eu comecei a colocar implante e a fazer essa parte de reposição hormonal, eu fui por causa do tratamento de endometriose. Na época, a gente era só em 87 médicos no Brasil que fazia. Uhum. Não sei por que, ele escolheu meu currículo, ligou, eu lembro até hoje a história, eu conto muito essa história pro pessoal. Eu tava em casa, num pós-carnaval, né? Nós dois em casa, toca meu telefone, naquela época não tinha tantas essas ligações aí que a gente não sabe quem que é. Vi o número da Bahia, um número com DDD do Nordeste, da Bahia atendi, era a assistente dele de 30 anos, chamava Márcia. Falou assim, ó, doutor Elcimar olhou o currículo do senhor e quer que o senhor seja prescritor das medicações dele, porque num congresso a gente fez cadastro e entregou o currículo, assim, mandou por e-mail. Uhum. Mas isso fazia, sei lá, uns 10 meses que eu tinha feito essa história do Uhum. currículo. O senhor está disposto a ser um prescritor do doutor Elcimar? Falei, claro, com certeza. Foi uma honra até, né? Ela falou assim, então ele pediu para o senhor estar aqui segunda-feira, em Salvador. Não. Vai começar o curso segunda, para o senhor vão ficar uma semana. Ele escolheu, se eu não me engano, eram 10 médicos, né? Ele escolheu 10 médicos para ficar aqui com ele, vocês vão ficar uma semana com ele, segunda, 8 horas da manhã, eu vou mandar o endereço da clínica para o senhor. Nossa. Hã? Isso era terça-feira. Para poder na outra Na segunda-feira. outra segunda. Então, tipo assim, ó, se você quer, se não quer, Mas tem outros vai que ter quem vai querem. querer, né? Uhum. Troquei tudo, foi uma correria, pá, fomos para Salvador. E eu tive a honra. E por que eu te falo? A Hebe usava os implantes, era paciente dele, e ela convidou ele num programa. Hum. E ela, brincando daquele jeito dela, ela falou, eu uso aqui, faço reposição hormonal, eu uso um trem aqui que deixa eu bonito, esse trem aqui que eu já chamei de chip da beleza. Pronto. Ah. Foi Mas aí que começou a conversa. E aí virou marketing, né? Porque aí, lá no futuro, quando mais gente começou a fazer, a usar, não sei o quê, a turma desvirtuou a história. Uhum, já começou a colocar Aí como. começou para estética, Uhum. que é o que Eu o sempre grande falo. mal hoje, né? Eu falo para os pacientes, o implante é bom, só que você precisa ter a indicação. E não existe um implante da beleza, existe um Não. implante de um hormônio, que o hormônio vai tratar o efeito que estava causando em você, que é a falta de Isso. lubrificação, falta de Ressecamento, colágeno. Então, isso provoca Eu, na mulher, eu sempre né? brinco assim, ó. Eu sempre Sim. brinco para minhas pacientes que não basta querer Uhum, a reposição hormonal, tem que merecer. tem que merecer. E Sim, o merecer é ter a ter saúde, necessidade. ter necessidade, não ter Uhum, contraindicação. Porque o que as pessoas às vezes não entendem é que assim, ó, até a vitamina em excesso faz faz mal, mal, com certeza. entendeu? Então não pode usar nada indiscriminadamente, Uhum. porque eu E não brinco, é receita de bolo, né? não é uma receita de bolo. Não é O porque a sua irmã usa Uhum, que você pode usar, bem isso. né? Não é, fez tão bem para ela, ela usa, ela falou que acha que para mim vai ser bom, eu vim aqui para ver, para Né. usar também. Às vezes a gente ouve muito isso em Uhum, consultório. Eu falei para minha amiga que eu estava conhecendo, ela falou que ela usa tal coisa, eu vim aqui para você fazer esse tratamento em mim. uhum.
E nem Não, sempre não é é, assim, né? gente, tem que cuidar. Então, essa é a recomendação que eu sempre faço. Procure um profissional, faça seus exames periódicos, faça esse acompanhamento para que você seja bem acompanhada, né? Precisa passar por um ginecologista, endocrinologista, porque ambos vão trabalhar nas suas áreas e ambos vão fazer um trabalho associado que vai fazer com que você tenha saúde. Eliminar peso, controlar todos os seus hormônios de uma forma saudável e você não vai ter os efeitos colaterais, né, e nem prejuízo para a sua saúde, a famosa iatrogenia. Isso. Essa iatrogenia que a gente tem que evitar, né. Então, para todas as situações, nós temos que estar a acompanhamento, né, de um profissional, Ótimo, né. maravilhoso. Acho que aqui a gente até amanhã, né, conversando. Só que Precisamos, o né. nosso editor já Já bateu a tá tecla. dando sinal ali faz pelo menos uma meia hora. Então, ó, foi um privilégio, foi uma honra. É o que eu Obrigada. falei, a gente tem tanta história, tanta experiência, tanta coisa boa para contar que A quando gente vai desenrola e aham. vai embora, É, né? isso é verdade, Eu né. até, eu até brinquei em off aqui, né? Aquela hora que hoje eu tô de passageiro, porque no Cibele tá com o roteiro certinho e eu Não nem falou vim nada. com o roteiro, porque eu falei, ó, a conversa, quando é esse tema, desenrola Desenrola, verdade, né. E é muito bem, gostoso, muito né. gostoso e é melhor assim. Aham. Então, foi um privilégio, né? Agradecemos e deixa um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, como onde elas podem te encontrar, Uhum. qual é o momento certo para reposição hormonal. Uhum. Fala Certo. para essas nossas ouvintes. O que eu gostaria de dizer para você que está nos ouvindo é que o momento que você sente que o seu corpo já está estagnado, que você precisa de uma orientação, não vá por que o outro fez, procure um profissional que vai te ajudar. Eu atuo hoje na Clínica Magnífica, que fica no Espaço Milano. Nós trabalhamos com reposição hormonal, trabalhamos com emagrecimento, com diabetes, com questões da tireoide, mas sempre com muito cuidado para que esse paciente tenha realmente um tratamento eficaz, com uma medicina com cuidado, né? E não fazer receitas de bolos para todo mundo, né? Então, o que a gente orienta, procure sempre estar acompanhada e nunca faça nada sem esse acompanhamento, né? Que você vai ter Faça um bom nada resultado, sozinha. né? Verdade, faça nada sozinho. E quando precisar de alguma coisa, estamos à disposição ali no Espaço Milano, né? Na Clínica Magnífica. Muito obrigada, Eu que Elisângela. agradeço. Muito obrigado mesmo. E encerramos mais um episódio do Saúde Íntima Sem Tabu. Não deixe de nos seguirem, toquem o seu sininho e também se inscrevam. E siga a gente na rede social, @Dr. Laerte Endometriose. Doutora Cibele Castro, Fisiopelve, sua E o rede seu? social. Doutora Elisângela Oliveira. E @Saúde Íntima Sem Tabu. Obrigada. Até o próximo episódio. Até mais.